Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui de novo para conversarmos. Que legal trocarmos ideias, lembrarmos o que aprendemos, trocarmos experiências. Eu já estava morrendo de saudade de vocês. Que coisa boa! Sejam todos muito bem-vindos, papais e mamães, muito obrigada, estejam conosco nessa tarde. Meninos, prestem bastante atenção à correção, nada de brincadeira, não é mesmo? Vamos deixar as brincadeiras para outro momento, para você ligar para o seu colega depois e conversar com ele. Mas na hora da correção eu quero pedir uma coisa séria para vocês. Não vamos dispersar, ok? Pode parecer simples para você, mas na hora de fazer uma atividade você pode ter dúvida. Então é interessante respeitar também o momento do colega. E eu conto com vocês porque eu sei que vocês são joia e que vocês vão fazer isso direitinho. Bom? Bacana. Os joguinhos vocês deixam para depois. Vai ter oportunidade para isso. Joia? Nós começamos essa semana a falar sobre o sistema monetário brasileiro. O sistema monetário é o sistema que rege todas as normas, né? Conjunto de normas que nós vamos ter dentro do país relacionado ao dinheiro, a moeda que o país tem. Nós falamos, né, nas outras aulas, que nós tivemos o quê? Até hoje, 9 tipos de moedas diferentes. E o real, desde 1994, ele vem caminhando, né, até hoje, e ele é a 9ª moeda que o Brasil tem. O Brasil tem no real uma parte inteira, que é a que nós escrevemos antes da vírgula, e a parte que é uma parte do real, que a gente chama de centavos, ok? Que vem depois da vírgula. Bacana. Qual é o símbolo do real? O símbolo do real é o R cifrão, ok? Toda vez que a gente for falar em dinheiro, escrever em dinheiro para alguém, nós vamos escrever o R cifrão. Ou podemos colocar a palavra reais no final. Mas como nós já sabemos usar os símbolos, nós vamos passar a usar o símbolo do real, que é o R cifrão. Bacana? Joia! Tenho certeza que você entendeu isso direitinho. Muito bom. Nós temos dentro da moeda do Brasil moedas, que são as pratinhas, e nós temos as notas, que também são chamadas de cédulas. Ótimo, você lembra? Nós temos quais os tipos de moeda? Vamos ver se você lembra. Fala aí para sua mãe ou para o seu pai. Nós vamos ter moeda de 5 centavos, 10 centavos, depois 25 centavos, 50 centavos e R$1. Nós vamos ter as cédulas ou notas. Nós vamos ter a de R$2, a de R$5, a de R$10, a de R$20, a de R$50 e a de R$100. Nós não temos mais a nota de R$1, ela já existiu, mas nós não temos mais. Ela agora, toda vez que você precisa de R$1, você tem a moeda, ok? Na época da Olimpíada, nós tivemos uma confecção de uma quantidade de moedas em homenagem aos esportes. Tá lembrado que eu comentei com vocês isso nas videoaulas? Porque eles, justamente para colecionadores, existem colecionadores que guardam essas moedas, né, nos guardados por anos e anos aí. E a moeda, ela conta uma história, né, de uma época que o país viveu. Então é muito interessante você ter acesso a essas moedas para você conhecer, não é mesmo? Joia. Então nós já sabemos que para ler por extenso, escrevendo ou ler o numeral, nós temos antes da vírgula o numeral normal do jeito que ele é, seguido da palavra real ou reais. E depois da vírgula, vai ler da mesma forma o numeral, porém acrescentando a palavra centavo ou centavos. Até aí tudo bem? Joia! Tenho certeza que está bem. Você acompanhou durante a semana as videoaulas, eu tenho certeza que você aprendeu direitinho. Agora, para fazer operações matemáticas, nós temos que usar, quando vamos colocar as vírgulas, vírgula debaixo de vírgula. E
E os outros números que você já sabe, unidade baixa unidade, dezena de baixa dezena, centena de baixa centena, unidade de milhar de baixa unidade de milhar, vai ser da mesma forma. Você vai fazer a operação do mesmo jeito, como você faria antes, ok? Porém, a resposta agora é em dinheiro, não é apenas número natural. Você vai acrescentar a palavra reais ou vai usar o R cifrão, ok? Então, acompanha comigo no seu livro. Eu pedi a você da página 12 a 17. Então, vamos fazer a correção e não deixe nada errado, combinado? Confio no meu time. Vamos lá. Página 12. O que pediu? A página 12, ela vai pedir para a gente o seguinte: que você colocasse aí os valores de acordo com as notas que nós temos aqui, ó, e as moedas. Você vai colocar o valor de cada nota de cada moeda e aqui você vai escrever por extenso como é que se lê esse valor. Então, vamos lá. Essa nota, você teve R$100. Aqui você ia escrever R$100. Ok? Essa nota, R$50. Aqui você ia colocar R$50 em palavras. Aqui você pode usar um numeral, por exemplo, 50, 50 e a palavra reais. Mas deste lado aqui, você vai ter que escrever o nome do numeral todo com palavras. Ok? Bacana. Nessa nota aqui, nós temos R$20. Aqui você vai escrever R$20 com palavras. Nessa aqui, nós vamos ter aqui R$10 e aqui R$10 com palavras. Essa nota, R$5 e aqui já está escrito para você com palavras R$5. Essa nota, R$2, aqui você vai escrever R$2 com palavras. Essa moeda, R$1, aqui você vai escrever R$1 também. Parabéns. Essa moeda, 50 centavos. Aqui você vai escrever a palavra 50 e a palavra centavos. Ok? A próxima moeda, 25 centavos. Aqui você vai escrever 25 centavos com palavras. A próxima moeda, 10 centavos. Aqui você vai escrever 10 centavos com palavras. E a última moedinha, 5 centavos. E aqui já está escrito para você com palavras 5 centavos. Ok? Acompanhou direitinho? Tenho certeza que você fez certinho a sua operação aqui no quadro. Colocando de um lado o valor que você precisa, pode ser até com numeral e a palavra reais. Do outro lado do quadro, você escreveu ó, as palavras todas por extenso. Bacana? Show! Agora, pediu a você o jogo do caixa. Você vai ter oportunidade de brincar aí na sua casa, porque nós vimos fazer lá na sala, não é mesmo? Mas como não temos essa oportunidade ainda, né, e tomara que em breve nós vamos ter, né? Vamos torcer para dar certo. Nós vamos fazer aí a próxima atividade. Pediu assim, para você analisar o que foi gasto no jogo, né, que a pessoa fez aí, e ela fez uma quantidade de notas e moedas. Você teria que somar essa quantidade de notas e moedas para você saber o valor que cada um tem. Acompanha comigo, tá bom? Não deixe de acompanhar. Vamos lá na atividade. Pediu da seguinte forma: analise a jogada de alguns participantes do jogo do caixa. Então, vamos analisar aqui. Observe as cédulas, as notas que ele tem aqui, e moedas, as moedas estão aqui. Que Valentina recebeu na primeira e na segunda, na primeira rodada e na segunda rodada. Registre quais fichas de saque ela virou. Então, vamos ver qual é o valor? Então, você teria que somar 20 mais 20, mais 20, mais 2, mais 2, mais 1, mais 1, mais 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Esse valor todo você encontrou quanto? Escreve aí para mim. 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60.
60 mais 2, 62. 62 mais 2, 64. Você tem duas moedas de R$1. Então, 64 mais duas moedas, 66. Duas moedas de 50 centavos formam R$1. Então, aqui você vai ter R$1 e aqui também mais R$1. Então, R$64 mais R$2, nós vamos ter 66, né? 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 4, 64, mais R$2, 66, mais R$2 novamente, ela vai ter na primeira rodada R$68. Parabéns para quem conseguiu. Agora vamos ver na segunda parte. Ela teve uma nota de 50, uma nota de 20, uma nota de 10 e 3 notas de 5. Então, 50 mais 20, R$70. 70 mais 10, R$80. R$80 mais 5, 85. Mais 5, R$90. Mais R$5, ela vai ter aqui R$95. Parabéns para você que acertou, que você fez o cálculo direitinho. Ótimo! Agora, pediu a você da seguinte forma, que nós fôssemos registrar o que o Enzo fez. Então, acompanha comigo o que foi pedido. Enzo virou uma ficha de saque no valor de R$38 no momento em que o caixa tinha somente moedas e cédulas de tipos indicados abaixo, ou seja, moeda de R$1, nota de R$5, nota de 10 e nota de R$20. Determine duas maneiras diferentes de fazer o saque anotando na tabela a quantidade de moedas e cédulas. Eu vou fazer na outra parte para você acompanhar comigo. Então, vamos lá, acompanhando como é que ele vai trocar R$38 para poder ter essas notas que ele tem e essa moeda. Ele só tem uma moeda de R$1, a nota de 5, de 10 e de 20. Então, como é que eu vou preencher R$38? Como que nós podemos colocar? Ele pode ter 3 notas de 10, ele pode ter uma nota de 5, ou seja, 3 notas de 10 ele terá R$30. Com uma nota de 5, ele vai ter R$35. E ele pode ter 3 moedas de R$1, que ele vai ter R$38. Agora, a segunda opção que ele pode ter, ele pode começar tendo uma nota de R$20, ele pode ter uma nota de R$10, 20 mais 10 ele vai ter R$30. Ele pode ter uma nota de R$5, vai ter R$35 agora. Para 38, está faltando quanto? Ah, está faltando 3 moedas de R$1. Então, dessa forma, ele vai conseguir o quê? Juntar, o caixa vai conseguir juntar os R$38 para que ele possa fazer a troca. Assim, ele vai ter duas opções de notas diferentes para ele poder fazer. Bacana! Agora, presta atenção com o Gustavo. No final das 3 rodadas, o Gustavo conseguiu R$263. Olha que legal! R$263. Ele pediu ao caixa que trocasse seu dinheiro na menor quantidade de cédulas e moedas possível. Indique a quantidade de cada tipo de cédula e moeda que ele vai receber. Por quê? Ele não quer levar muito volume de dinheiro. Ele quer levar o menor a menor quantidade de notas e moedas para não fazer volume, para não chamar atenção. Então, por exemplo, 200, ele pode ter 2 notas de 100. Ok? Para formar 60, ele pode ter uma nota de 50 e uma nota de 10. E para formar o 3, ele vai ter 3 moedas de R$1. Ele vai ter a menor quantidade. Ok? Bacana. Agora, você vai comparar os resultados do grupo da Manuela e indicar quem é o vencedor. Se foi o Marcos, a Jéssica ou a Manu. Então, vamos ver. No caso do Marcos, ele teve 2 notas de 100, 1
uma nota de 50, duas notas de 20, uma nota de 5 e 5 moedas de R$1. No caso da Jéssica, ela teve duas notas de 100, uma nota de 50, duas notas de 20, três notas de 10. Joia! E a Manuela? A Manuela teve uma nota de 100, teve uma nota de 50, uma nota de 20, uma nota de 5 e 5 notas de R$2. Acompanhem comigo. Para poder fazer o cálculo de cada um deles, nós precisamos o quê? Fazer a soma dessas cédulas e essa moeda que ele tem. Somar um por um. Então, nós vamos ver somando para saber o valor que cada um tem, ok? Faz a continha normalmente, eu vou te mostrar a continha normalmente. No final, você escreve o valor em dinheiro. Então, acompanha comigo no valor, nas continhas. Lá, bonitinho, nós temos assim separado. Nós temos separado os valores do Marcos, nós temos o valor da Jéssica e da Manu. Acompanha comigo. O Marcos, ele tem duas notas de 100, 100 e 100. Ele tem uma nota de 50, ele tem duas notas de 20, ele tem uma nota de R$5 e ele tem 5 moedas de R$5. Então, acompanha. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. Mais 5, 5. 5 mais 5, 10. Fica o 0, sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 0, 1. Mais 0, 1. Mais 5, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Fica o 0, sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Então, tem 300. Colocando em dinheiro, R cifrão, R$300,00. R$300 é o valor do Marcos. Vamos ver agora o valor da Jéssica. A Jéssica, ela tem uma nota de 100, outra nota de 100, uma nota de 50, duas notas de 20, ela vai ter 3 notas de 10. Então, vamos somar o valor da Jéssica, para a gente saber quanto que a Jéssica tem. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Mais 5, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Mais 1, 11. Mais 1, 12. Fica o 2 e sobe 1 para a ordem das centenas. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. 320. Escrevendo em dinheiro, R cifrão, 320,00. Ou 320 a palavra reais aqui do lado. Ok? Agora, vamos confirmar o valor da Manuela. A Manuela tem uma nota de 100, uma nota de 50, uma nota de 20, uma nota de 5 e ela tem 5 notas de R$2 que dão R$10 no total. Então, vamos somar o valor da Manuela. 0 mais 0 mais 0, 0. Mais 5, 5. Mais 0, 5. 0 mais 5, 5. Mais 2, 7. Mais 1, 8. Fica o 8 aqui. 1 mais 1. 1 mais 0, que no caso aqui não tem, vai ser 1. Qual o valor da Manuela? R$185. Como escrever isso em dinheiro? R cifrão, 185,00. Ou 185 a palavra reais aqui do lado. Ok? Bacana. Agora, voltando para o nosso livro. Vamos ver agora dos 3. Quem foi o vencedor? Preenchendo aqui. Foi o Marcos, foi a Jéssica ou foi a Manuela? O Marcos teve R$300, a Jéssica R$320 e a Manuela R$185. Quem venceu essa partida? Foi a Jéssica. Então, você vai escrever aqui Jéssica, ok? Jéssica foi a vencedora. Parabéns para você que conseguiu. Muito bem. Agora, acompanhe na página 15. Sistema monetário. As pessoas pagam o valor em dinheiro para comprar alimentos e objetos e para contratar serviços de que necessitam. Essa relação de troca por um valor em dinheiro é comum em todos os lugares do mundo, mas a moeda corrente em geral varia de um país para o outro. Aqui um exemplo disso. O dólar, que é usado nos Estados Unidos, por exemplo,
é a moeda de lá. Aqui no caso o iene e aqui no caso o euro. Quando nós precisamos voltar para viajar em algum outro país, o que é necessário? Se você vai viajar, você precisa procurar uma casa de câmbio. Geralmente o Banco do Brasil ele disponibiliza esse serviço e você vai trocar a moeda, vai comprar por o dinheiro que você a moeda do país para onde você vai. Por quê? Porque quando você chegar lá, você vai precisar desse dinheiro. Podem não querer receber do Brasil, porque lá é o país. Então você vai trocar para você poder utilizar, né, dentro do país para onde você vai. E isso acontece também com pessoas que vêm para o Brasil. Eles fazem o mesmo processo. Cada país tem a sua moeda ou o seu dinheiro, como a gente fala. Não impede que a pessoa vá para o país que ela deseja ou venha para o Brasil. Simplesmente faz a troca da moeda. Ok? Jóia. Continuando no nosso livro, acompanhando a professora. Atualmente, além do dinheiro físico, é possível pagar compras utilizando cheques, cartões magnéticos e até o smartphone, que é aquele cartão de débito que você já conhece muito bem, que a gente já conhece lá na sala, não é mesmo? E que o papai e a mamãe devem ter o cartão e você deve conhecer. Isso não impede de você hoje circular. Agora, vamos ajudar o Leandro. O Leandro vai no supermercado e observe os produtos que ele comprou. O preço e a quantidade de cada um deles e calcule o valor da total que o Leandro fez. Se precisar, use as réplicas de cédulas e moedas recortadas lá no anexo 1, que você já deve ter recortado. Inclusive, para brincar com o seu supermercado, você pode utilizá-los, não é mesmo? Joia! Então, acompanhe aí as compras que ele fez. Ele fez um pote de açúcar mascavo por R$5. Ele comprou 3 caixinhas de suco, R$3 cada uma. Ele comprou um arroz integral por R$10. Ele comprou um queijo por R$9. E ele comprou uma manteiga de R$15. E um café de R$9. Acompanhe a operação que a professora fez para te mostrar o valor que você chegou. Então vamos lá para a gente acompanhar. Você teria que somar os valores que foram comprados, ou seja, o açúcar, as 3 garrafas de suco, o arroz integral, o queijo, a manteiga e o café. Muito bem. Então vamos lá. 5 mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 0, 14, mais 9, 3, mais 5, 28, mais 9, 37. Fica o 7, sobe 3 para a ordem das dezenas. 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, quanto que o Leandro gastou? R$67. Que você pode escrever 60 palavras reais aqui do lado, ou R cifrão 67,00. Voltando lá no nosso livro. Você já fez o cálculo que o Leandro gastou, né, no supermercado, você ia colocar o valor total que ele gastou. Parabéns para você que acertou. Tenho certeza que você deu conta de fazer tranquilamente. Porque você é muito esperto. Isso. Agora, nessa atividade, ao sair do supermercado, o Leandro foi pagar o estacionamento. Ele deixou o carro no estacionamento para fazer a compra. O valor foi R$12. E ele deu uma nota de R$20. Anote no quadro o valor do total recebido e 5 possibilidades de ações em moedas para ele. Então, lá no quadro que a professora fez. Por quê? Porque você vai fazer as contas do troco que ele tem. Então, vamos lá acompanhando junto comigo. Ele tem R$20. Ele tem 14. Qual é o valor do troco dele? Escreva aí para mim. 14 é o que ele tem que pagar no estacionamento. E ele nota
apenas de R$20. R$20 menos 14, ele vai ter de troco quanto? R$6, não é isso? Ele não vai ter que ter R$6 aqui? Então, vamos lá. Joia. Como é que eu posso fazer as combinações? Moeda de R$1, 50 centavos, moeda de 25 e moeda de 10 centavos. Como que a gente pode colocar? Nós vamos colocando, pensando aqui a ordem, mas não quer dizer que seja a sua. Você pode fazer diferente, não tem problema. Desde que esteja certinho, tá? Então, vamos supor. Ele pode começar pegando o quê? 6 moedas de R$1. Se ele pegar 6 moedas de R$1, ele não vai poder pegar nenhuma moeda de 50, nenhuma de 25, nenhuma de 10 centavos. Ok. Qual que é a segunda opção que ele pode ter? Ele pode ter 3 moedas de 50. Quanto que você acha? Ele pode, por exemplo, 6, porque aí vai ser igual a R$3. E ele não vai ter nenhuma moeda de 25 e nenhuma moeda de 10. Ok? Qual é a próxima opção? Você colocou? Coloque para nós uma opção que você colocou diferente da que a professora já fez até agora. Vamos ver uma sugestão sua. Mas tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Para a gente poder pensar junto. Isso, então vamos ver lá. Ele pode não querer nenhuma moeda de R$1. Pode querer 6 moedas de 50 centavos, que ele vai ter R$3. E ele pode ter 12 moedas de 25 centavos e nenhuma moeda de 10 centavos. Ele vai ter os R$6. Qual a outra opção? Ele pode ter 2 moedas de R$1. Ele pode ter 4 moedas de 50 centavos. Ele pode ter 8 moedas de 25 centavos e nenhuma moeda de 10 centavos. Qual a outra opção que ele pode ter ainda? Uma moeda de R$1. Ele pode ter 4 moedas de 50 centavos. Aí ele vai ter R$1 mais R$2, 3. Ele vai ter 8 moedas de 25. Ele vai ter R$5 e vai ter 10 moedinhas de 10 centavos formando R$1. Muito bem. Parabéns se você conseguiu que você exatamente, ok? Vamos voltar na atividade. Acompanhe com a professora. Observe aí. A Valentina, ela estava com um cofrinho cheinho e decidiu trocar as moedas por cédulas. Para facilitar a contagem, ela separou as moedas por valor e fez montinhos, 10 moedas em cada um. Calcule o valor, agrupando os montinhos e o total no cofrinho. Então, você tinha que pegar os montinhos que ela fez, calcular. Você já sabe que ela tem 10 moedas em cada um. Você já sabe que tem 10 moedas, não tem? Então, você sabe que ela fez os grupinhos. Agora, você vai somar os grupinhos para ver os valores que ela tem. Acompanhe aí com a professora. Você tem 5 montinhos, 10 moedas de R$1. 5 montinhos. Cada um você vai ter moeda de R$1. Então, você vai ter R$10 em cada montinho. Se você tem 5, você vai ter quanto? 10, 20, 30, 40, R$50. Show. Vamos ver a letra B? 5 montinhos, 10 moedas de 50 centavos. Você tem aí, cada montinho de 10 moedas de 50, você vai ter R$5. Se você tem 5 montinhos, então você tem 5, 10, 15, 20, R$25. Joia! Agora, você agora tem 5 montinhos com 10 moedas de 10 centavos. Quando você tem 10 moedas de 10 centavos, você tem R$1. Se você tem 5 montinhos, você vai ter 1, 2, 3, 4, R$5. Aí perguntou assim, qual é a quantia do cofrinho de Valentina? Você vai ter que somar o valor
do real, o valor dos 50 centavos e o valor de 10 centavos. Ok? 50 reais, 25 reais e 5 reais. Acompanhe com a sua professora o cálculo, para você fazer direitinho. Não deixe de fazer a correção, combinado? É muito importante que você tenha todas as operações direitinho corrigidas, para na hora que você for estudar, você não estudar de forma errada, ok? Então vamos ver lá. 0 mais 5, 5 mais 5, 10. Fica o 0, só a ordem das dezenas. 1 mais 5, 6, mais 2, 8. Então, qual é a quantidade do valor da Valentina? 80 reais. Escrevendo em dinheiro, R cifrão, 80,00. Ok. Você agora, voltando para nosso entendimento, você pegou os valores do cofrinho dela e somou os valores. Ela teve 80 reais. Lembra que eu falei com você sobre poupar? É muito importante. Nada de gastar o dinheirinho que você ganha à toa, a não ser que seja muito importante. Muitas pessoas, elas vão guardando nos cofrinhos, para quê? Para fazer uma poupancinha. Aí ela vai juntando aquele dinheirinho, quando ela tiver com o cofrinho bem cheinho, ela pede o papai ou a mamãe para levar ao banco, o banco faz a contagem dessas moedas e deposita na conta dela, ou então devolve em dinheiro o valor que ela tem no cofrinho. Muitas pessoas fazem essas economias e conseguem comprar até um carro. Então a gente tem que gastar menos, somente o necessário. Nós estudamos essa semana aí sobre o lixo. Nós sabemos que quanto mais a gente consumir, mais lixo a gente vai produzir, não é isso? Então, olha, uma coisa, se você economiza, você tem um dinheirinho a mais. Olha que bacana, legal? Uma joia? E aí você vai comprar aquilo que você deseja. Olha que delícia. E é assim que a gente faz. Se a gente começar desde pequeno, juntar um pouquinho, no final, tantão. E aí, ó, vai poder comprar aquilo que você gosta muito, aquilo que você está desejando. O papai de alguma forma. Bom, vamos voltar ao nosso livro, acompanhando de o nosso livro para Valentina. Nós temos aí falando assim, a Valentina no banco, o valor total, né, menor quantidade de cédula possível. Ou seja, ela tinha essa quantidade aqui, ó, olha aqui para você ver. Só que ela queria sair do banco com o dinheiro. E ela pediu a menor quantidade de notas, de cédulas ou moedas, para ela não sair com isso na mão. Então, como ela fez? Ela tem 80 reais. Qual a menor quantidade de cédulas que ela pode ter? Vamos pensar? 80 reais. Escreve aí para mim quais são as cédulas que você acha que pode ter. Você acha que pode ter uma de 50? Porque uma só já vale 50. Já faz uma quantidade boa, não é mesmo? Isso. 50. O que mais que a gente pode juntar para dar 80? Uma nota de 20. Ótimo. Então, 50 mais 20, 70. Mas nós precisamos chegar a 80. Então, está faltando uma nota de 10 reais. Muito bem. Então, nós vamos ter uma nota de 50, uma nota de 20 e uma nota de 10. Ok. Você, então, conseguiu pegar o valor da Valentina e fazer o que com ele? Transformar aquelas moedas em cédulas. Ela queria, em vez de sair com aquela quantidade de moeda, ela queria ter a menor quantidade de notas equivalendo àquele valor. Então, o que ela fez? Trocou por uma nota de 50, uma nota de 20 e uma nota de 10. Fez menos volume, não foi? Ótimo, bacana. Agora dá uma olhada na próxima atividade. Observe os valores. Quando você vai fazer uma compra, a gente tem que observar bastante o que a gente vai comprar. Por quê? Porque às vezes você pode comprar o mesmo produto em outra loja mais barato. Então, sempre que vai fazer uma compra, a gente fazer uma pesquisa.
a gente faz uma pesquisa de preço, visita sites que você pode fazer compras, né, papai e a mamãe. Nas lojas, agora eu acredito que não pode fazer pelo isolamento social, mas quando as lojas estavam abertas, você tinha condições de ir, né, de visitar, de anotar os preços. Mas ok? Joia, isso mesmo. Agora vamos voltar. Acompanhe com a sua professora. A Marilene, ela está mobiliando o apartamento dela. Olha que legal. Observe os preços de alguns sofás que ela encontrou à venda na internet. Eu acabei de falar com você. Como nós estamos em isolamento social, às vezes fica muito difícil para a pessoa ir fazer compra, né? Porque o interessante, eu pelo menos, né? A professora Sheila, eu gosto muito, principalmente um sofá. Eu quando comprei o sofá para minha casa, eu fui na loja, eu quis sentar no sofá para ver se é macio, eu quis ver o material que ele foi feito, eu quis ver o espaço, eu fui com a medida, tudo certinho. Quando você compra pela internet, você só vê o desenho, igual você está vendo aqui, ó. E o fabricante, ele escreve lá, é macio, tem espuma, é de pano, é de couro. Você não vê o sofá antes, você só vê o desenho do sofá como está aqui. Então, quando for fazer suas compras, se não for uma coisa, né, como por exemplo um sofá que você vai sentar, se aqui tiver muito duro no assento para você sentar, você vai ficar com dor no bumbum. Então, se não for uma coisa muito séria como um sofá que é o lugar de sentar, você pode comprar alguma coisa na internet sem problema nenhum, sem risco algum. Mas no caso do sofá, eu não aconselho. Prefiro que você vá na loja, ou espere passar o isolamento social, vá na loja e procure saber, senta no sofá direitinho para você ver como que o sofá, se realmente é macio, se é gostoso, se é agradável, se você na hora que deitar no sofá vai estar macinho para deitar, combinado? Não vai fazer igual a Marilene aqui na nossa história, não. Então, a Marilene, ela mobiliando o apartamento dela, ela olhou esses 3 sofás na internet. O primeiro sofá, ele custa R$ 569. O segundo sofá, ele custa R$ 657. E o terceiro sofá, que a Marilene olhou, ele custa R$ 712. Tem uma diferença bem grande de valor, não é mesmo? Isso. Qual é o valor do sofá mais caro? É o primeiro, o segundo, é o de R$ 712. Ótimo. Qual o valor do sofá mais barato? É o primeiro, é o segundo ou é o terceiro? O que você colocou? Ah, é o de R$ 569. É o mais barato, não é mesmo? Nem sempre porque é o mais barato, ele é duro. Às vezes ele pode ser tão mais macio que os outros. Observar. Agora, se a Marilene só tivesse notas de R$ 100 para pagar o sofá, de quantas notas ela ia precisar para pagar o sofá mais barato? O que você acha? Ela só tinha notas de R$ 100 e ela queria comprar o sofá mais barato, mais em conta. Para pagar, ela vai precisar de quanto? Preste atenção. Se você tem o valor para pagar e você, né, tem que fazer, o que vai acontecer? Se o sofá custa R$ 569, você vai ter que pegar um valor maior do que ele em dinheiro. Você só tem notas de R$ 100, 569. Se é só de 100 em 100, então 100, 200, 300, 400, 500. Se eu pegar R$ 500, eu consigo pagar esse sofá? O que você acha? Não. Por quê? Porque 569, então se eu pegar 500, vai faltar 60. E o dono da loja não vai me vender. Então eu vou precisar de mais uma nota. Então eu vou precisar de qual o valor? De
R$600. E esses R$600 que você, né, das 6 notas de R$100, você vai ter algum troco? O que você acha? Você vai ter algum troco? Vai, porque 569. 600, na hora de diminuir 600 menos 569, é um troco, né? No caso, ele vai ter de R$31, mas ele vai ter um troco. Então, nós temos que observar sempre que falar em dinheiro, para ler o valor em dinheiro, nós temos que ler antes da vírgula o número do jeito que ele é, acrescentado da palavra real ou reais. E depois da vírgula, ler o número do jeito que ele é também e acrescentar a palavra real ou reais. Desculpa, centavo ou centavos. Ok? Então, vamos só relembrar no nosso estudo que a gente fez hoje, voltando no livro para a gente dar uma olhadinha em todos os conteúdos. Por exemplo, aqui ó, no valor do sofá, antes da vírgula, você vai ler o número do jeito que ele é, R$569. Depois da vírgula, você vai ler os centavos do jeito que ele está, porém, acrescentando a palavra centavo ou centavos. Então, nesse caso, 569 está antes da vírgula, tá vendo? Você lê do jeito que está aqui, 569, acrescenta a palavra real ou reais. Então, 569 reais. Se tivesse, por exemplo, 50 centavos aqui, você ia colocar 569 reais e 50 centavos. Ok? Sempre a mesma coisa aqui, ó. Antes da vírgula, nós vamos ler qual número? Fala para a mamãe e para o papai, para você fixar os valores. 550 reais. Muito bem. Eu preciso falar 0 centavo? Não, nesse caso não. Mas se tiver aqui centavos, 15 centavos, 11 centavos, eu tenho que escrever da mesma forma. Então, 657 reais. Nesse caso aqui, 712 reais. 712. Antes da vírgula, você acrescenta a palavra real ou reais. E depois você faz naturalmente. Como é que eu faço as operações? As operações matemáticas você vai fazer normalmente, somando os valores. Quando você vai escrever, você vai colocar os valores, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, unidade de milhar, unidade de milhar e principalmente vírgula debaixo de vírgula. A resposta em dinheiro, ela ou tem a palavra reais ou ela tem. Se quando você vai resolver um probleminha em dinheiro e não escreve o resultado em quantia com a palavra reais ou com o R cifrão, você está errando o exercício. Por isso é tão necessário que você tenha em mente que na hora de fazer a conta, os números têm que ficar na posição correta, para o valor também ficar correto. Nós aprendemos essa semana que o real, ele veio substituir 9 moedas diferentes que nós tivemos. Se o governo tem a necessidade de ajudar a economia, ele faz esse ajuste mudando. Desde 1994, graças a Deus, não precisou, continuamos com o real. Estamos sempre procurando valorizar a moeda. Joia. Se você precisa ir a outro país, você precisa da moeda do país que você vai. Como é que você faz isso? Você vai procurar uma casa de câmbio, geralmente o Brasil faz essa troca, vai negociar com eles comprando a moeda, tá? A moeda do país para onde a pessoa deseja ir, para que quando ela chegar no país, ela poder utilizar o que ela trouxe, que ela comprou. Porque se ela leva o real, por exemplo, vamos supor que você foi lá para o Japão, a moeda de lá não é a mesma. Você vai com uma nota do real, ele
por isso que é necessário fazer essa troca antes, ok? E nós já aprendemos também que o responsável para fabricar as cédulas e as moedas é a Casa da Moeda do Brasil. É responsável por isso. Ela, a autorização do governo brasileiro para fazer e confeccionar tanto as notas e as moedas. Nós temos assim. Lembrando que nós tivemos na época das Olimpíadas, nós tivemos moedas de R$1, mostrando, né, do lado da esfinge, onde fica o rosto que você vê na moeda, nós temos lá alguns esportes que foram praticados na Olimpíada. Então essas moedas serviram para colecionadores colecionarem, divulgarem os esportes, divulgarem as modalidades que nós tivemos, atletas participando, que foi muito interessante para o Brasil inteiro. Essas moedas ficaram muito bonitas e circularam, poucas no Brasil. Elas têm o mesmo valor que as outras moedas, que a moeda antiga de R$1. Simplesmente ela veio com esse detalhe porque foi um ano de Olimpíada. Tá? Sempre que o Brasil pode fazer uma homenagem, né, ele faz. Não em grande quantidade, porque já tem uma grande quantidade de dinheiro circulando. Lembrando que nós não podemos rasgar nem rabiscar nenhuma nota, tá? Nenhuma cédula. Isso é contra a lei. Nós temos que respeitar a moeda do país. Então, nada de rabisco, nada de desenho, de pagar o dinheiro. Por quê? Porque isso é muito problemático. Você está praticando um crime contra o seu país. A gente tem que respeitar a moeda também. Lembrando que devemos economizar. Sempre que você puder poupar, guarde um dinheiro, mãe e papai no cofrinho para você, tá bom? E eu tenho certeza que você no final do ano, você vai poder comprar muitas coisas que você deseja. Por quê? Porque você poupou. Eu fico aqui, aguardo você amanhã para a próxima aula. Espero você bacana para estudar comigo, para a gente fazer um bom trabalho, ok? Um grande beijo e se você tiver alguma dúvida, você amanhã, tá bom, meu amor? Que Deus abençoe todos vocês, que todos tenham um ótimo fim de tarde. Não deixe nenhuma atividade sem corrigir, por favor, porque eu me preocupo muito que você estude na hora das suas avaliações, na hora de fazer as avaliações, que você tenha todo o material completo. É muito importante. E corrigido. Porque não adianta você estudar faltando alguma coisa. Você não vai conseguir assimilar tudo que você precisa. Então, ou eu mesmo, né? Você acaba decorando respostas erradas. Por quê? Porque não teve a correção. Então, desmanche, escreva o número que você consiga ler direitinho, faça as operações, mesmo que a operação, às vezes, no livro pede a calculadora, como eu disse para você na última aula, faça a continha para exercitar o cérebro. Combinado, meus amores? E eu quero vocês demais. Eu sei que vocês são craques e sabem fazer, mas a gente não pode deixar de fazer sempre. E a professora sempre vai estar lembrando isso para vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um. Papais e mamães, meu muito obrigado. E que a gente possa estar juntos sempre, fazendo a nossa criança aprender cada vez mais. Beijo. Façam as páginas para a próxima aula direitinho, combinado? E eu mando uma videoaula e um grande beijo para vocês nela. Qualquer dúvida que você tiver, você mande para mim na atividade. E até a próxima.